Como explicar para uma criança autista o que está acontecendo no mundo hoje? Principalmente sem aumentar o pânico e o pavor, já que autistas têm medos muito intensos. O que fazer com as crianças dentro de casa? Numa época em que escolas estão fechadas, terapeutas não estão atendendo, o que a gente pode fazer com as nossas crianças autistas nesse período de isolamento? E principalmente, existe alguma coisa a ser feita quando o movimento repetitivo e estereotipado da criança autista é levar a mão à boca, ao nariz ou ao rosto? São algumas das questões que estão chegando no meu grupo do Facebook, a Comunidade Pro Autismo, que aliás está fervendo esses últimos dias e que eu vou tentar ajudar a trazer uma luz agora. Muito bem, se seu filho tem um autismo leve e for verbal, é importante você falar para ele a real de uma forma simples, objetiva e direta. Não bota muita emoção, não bota muito ênfase, não conta muita história, não fica falando por muito tempo, porque isso gera mais ansiedade e mais medo. Tá? Você tem que se basear em fatos e não em suposições, porque os autistas gostam de informações retas, diretas, objetivas e claras, para que eles possam construir cognitivamente essa história dentro deles. Então é importante falar o que é um vírus, de repente mostra um desenho para eles entenderem, porque senão fica só uma coisa na cabeça deles e vai saber o que a cabeça deles imagina. Mostra um desenho do vírus, fala de onde veio, fala quais são as consequências que ele causa, e principalmente o que tem que ser feito para a gente evitar o contágio. É muito importante, obviamente, principalmente no caso de lidar com crianças autistas, de passar positividade. Sem mentir, mas passar positividade. Então, por exemplo, é muito importante eles saberem que nas crianças não acontece nada além de uma gripe, mas que é importante ele saber que ele pode passar para o vovô ou para a vovó e aí sim ter uma consequência séria. E aí a gente consegue colocar entendimento na cabeça deles em respeito à higiene, a lavar a mão, a botar o álcool gel o tempo inteiro, a não ter o contato. O contato foi uma coisa muito complicada aqui em casa, porque o Romeu é muito amoroso. É difícil ele não beijar, não ficar abraçado, ele cumprimenta as pessoas na rua o tempo inteiro, ele gosta disso, ele gosta de ter essa troca. A gente usou alguns videozinhos que a gente recebeu pelo WhatsApp, até que minha mãe mandou, usando personagens da Turma da Mônica. Eu vou colocar esse vídeo no final aqui da minha gravação para vocês terem também. E ajudou muito no entendimento. Ontem mesmo eu cheguei aqui, fui dar um beijo nele e ele falou, beijo não, beijo não. Foi muito bonitinho, mas deu para ver que ele já começou a entender. Se o seu filho tiver um autismo severo e não for verbal, aí eu lanço para você a pergunta, que é você que vai ter que responder. Vale a pena insistir em que ele entenda o que é o coronavírus, que ele entenda a procedência? Ou será que vale a pena focar na proteção dele para não ser contagiado? Se ele não for verbal, mas tiver entendimento e compreensão, tenta usar um desenho. Esses vídeos ajudam, ou você mesmo faz um desenho, uma historinha animada para ele tentar entender. Mas se não for esse o caso, não perca tempo com isso, proteja o seu filho. E como é que a gente faz essa proteção? Eu vou ser sincero, que nem eu falo sempre aqui, eu não sou especialista, eu falo da minha experiência, sou um cara que lê muito, estuda muito, mas acima de tudo, eu nunca boto business ou estudos acima da experiência prática, que é de conviver com o autismo de fato. Muitas vezes o único jeito de proteger essa criança autista, principalmente se ela for um autista severo, é ficar em cima lavando essa criança o tempo inteiro. Lavando a mão dela com álcool gel o tempo inteiro, ensinando ela a lavar as mãos. Se ela conseguir, se ela não conseguir, por exemplo, o Romeu tem muita dificuldade. Ele lava a mão, mas não é uma lavagem incrível não. Então eu fico em cima dele, eu vou lá, eu lavo a mão dele com ele todas as vezes, todas as vezes. Aí, em questão dos movimentos, o Romeu gosta muito de levar a mão ao rosto. Eu estou falando com ele o tempo inteiro. Eu falo, mas nem sempre só verbalizar adianta. Então, o que eu faço? Eu garanto que a mão dele esteja limpa o tempo inteiro. Pode parecer uma loucura? Pode. Não estou mandando ninguém fazer igual. Estou falando como funciona aqui, porque eu quero minimizar ao máximo a possibilidade dele pegar o vírus. Por tudo, por questão de medo, por questão de entendimento, eu quero evitar ao máximo. Tem gente que não, tem gente que acha que lava uma vez, depois antes de almoçar, e passa o álcool gel aqui e ali, mas com autista, esse vídeo é para os autistas, gente, para as famílias autistas é difícil, porque a mão vai o tempo inteiro. E ele não consegue raciocinar direito se ele pegou uma maçaneta, se ele saiu na rua e lavar a mão, não. Por isso que eu acredito que o contágio entre os autistas seja muito mais fácil. Já é difícil para quem não é autista. Para o autista, então,
se torna ainda mais complicado, por falta desse conhecimento, dessa preocupação e desse conhecimento cognitivo realmente, de, pô, eu botei a mão aqui, se eu coloquei a mão aqui, eu tenho que lavar antes de coçar aqui minha boca, que está com uma urgência gigante de colocar a mão na boca. É difícil eles terem essa compreensão. Então, cabe a nós ajudá-los e nessa questão sem dúvida nenhuma, manter as mãos deles limpas o tempo inteiro. Agora, e quanto à quebra de rotina? Aqui foi o maior problema isso, porque, por exemplo, o Romeu vive reclamando, eu não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. Aí no dia que eu falei, filho, hoje então você não vai para a escola, ele, eu quero ir para a escola, eu preciso ir para a escola, porque ia quebrar a rotina dele. Ficar em casa é uma quebra de rotina, sem dúvida nenhuma. Agora, como eu falei, os autistas gostam muito do que é lógico. Então, você tem que casar o fato dele ficar em casa com a história do vírus. O Romeu entendeu e ele fala hoje, por causa dessa droga, desse coronavírus, eu tenho que ficar em casa. É muito importante você falar para ele, ó, a gente sempre fez assim, só que a partir de agora a gente vai fazer de outro jeito. Muitos autistas não aceitam essa mudança, como o Romeu. Foi difícil, não foi fácil assim como eu estou falando. Não, foi bem complicado. Mas a gente tem que insistir e mostrar essas alternativas para ele. Cada pai, cada mãe sabe a linguagem que seu filho entende. Vocês podem usar bastante material ilustrado, material gráfico para mostrar, para brincar. É muito importante também trazer essa leveza. Essa leveza no universo autista é fundamental para virar quase como uma brincadeira, uma aventura, ao invés de uma coisa que gere medo, que gere pânico. Eu vi muitos comentários na comunidade pro autismo no Facebook de mães falando que os filhos não conseguiram dormir à noite por puro medo. Então, vamos tentar levar essa história toda com um tanto de leveza, quase como se fosse, eu sei, pode soar estranho isso, mas quase como se fosse uma brincadeira. É como eu estou fazendo aqui, estamos ficando em casa, e é mó legal ficar em casa. Por exemplo, as terapias que o Romeu tem que fazer e que não está podendo fazer, checa se não pode fazer por Skype, por FaceTime, ou se tiver que ir realmente até o terapeuta, é muito importante explicar que ele vai ter que usar álcool gel, vai ter que lavar a mão, não vai poder chegar perto do terapeuta, não vai poder ficar colocando a mão em tudo. Tem algumas novas regras para esse novo momento. Agora, na hora de ficar em casa, cara, aproveita. A gente nunca tem esse tempo para ficar com nossos filhos. A gente tem que, principalmente com os autistas, botar em prática as AVDs, as atividades de vida diária, que a gente quase nunca consegue fazer, porque a gente não consegue passar o dia inteiro com nossos filhos, então a gente não está lá na hora do cocô, a gente está lá na hora do banho, na hora de comer, de lavar a mão, e não tem jeito. Pai e mãe fazem as atividades da vida diária como ninguém. Então aproveita muito essa época que você tem que ficar dentro de casa com o seu filho para dar um gás nessa evolução dele, das atividades de vida diária. Tá? Escovar o dente, pentear o cabelo, fazer toda a higiene. Aliás, a questão da higiene está mais importante do que nunca agora. Então tá aí uma excelente coisa para vocês fazerem. Eu podia indicar aplicativos, filmes, etc., mas não. Eu sugiro que vocês fiquem juntos esse tempo, o máximo possível, sem buscar coisas de fora, mas entre pai, mãe, filho, filha, no núcleo familiar, praticando essas atividades de vida diária, fazendo nossos autistas ganharem cada vez mais autonomia e confiança. É um isolamento que a gente não pediu, né? Ele está sendo imposto. Então, mas já que ele está acontecendo, vamos tentar tirar uma coisa boa nisso, na evolução dos nossos filhos, tá? Bebam muita água, limpem muito o nariz, a mucosa dos seus filhos, façam eles beberem muita água também e tem que botar os sprays para limpar o nariz também, tá? O tempo inteiro isso. Cuidem dos nossos autistas, nossos anjos precisam da gente agora mais do que nunca, tá bom? Deus abençoe todos nós.